Bom dia, Bom Chaís. dia! É que tava travado. Bom dia, Ju. Bom dia, gente. Bom dia, Bárbara. Ai, Bárbara, eu vou te chamar de Babi, pode? Pode. Frio, né, galera? Nossa Senhora. Pois é, galera, bom dia aí. Bom dia para todos. Tô só esperando a galera chegar aqui. Tem algumas pessoas ainda acessando, né? A gente vai aguardar um pouquinho. E me fala, como é que tá sendo aí a semana de vocês? Chegamos mais a uma metade da semana, né? Hoje é quarta-feira. Professor, nem reparei o tempo passar. Tá Nem passando muito reparei. rápido. Tá passando Em muito agosto rápido. passou tipo em 2 dias. Tá passando muito rápido, Não, caramba. pra começar, meu choque temporal foi ontem, porque eu fui tirar o esmalte. E aí minha mãe falou assim: caramba, esse esmalte durou, né? Porque na minha mão dura o quê? 3, 4 dias. Aí eu falei assim: ah, mas foi 3, 4 dias que passou. Não, você pintou semana passada. Eu fiquei tipo, meu Deus. Semana passada, na minha visão, o tempo passou de uma maneira bem diferente. Eu ainda tô tentando calcular Bom como é que passou uma dia, semana em Melissa. 3 dias. Ah, entendi. Mas o que que acontece? Vocês estão vendo bastante coisa também, né? Vocês estão cheios de coisinhas para fazer, né? Parece que aumentou e aumentou para todo mundo, né? Aumentou para todo mundo a quantidade de Sim. coisas a fazer. Palhaçada isso de aumentar coisa pra fazer. Era pra diminuir no final do ano. Realmente. Final do ano é Nossa, um não período aguento sagrado, né, mais. meus Mas, amigos? Vai ser quando aquela prova sábado e domingo? Esse não, sábado, não sei, cara, não sei. Esse? Não sei, eu tô Não, perguntando. Ah, é, tá. Eu achei que você falou esse sábado. Vixe, nem sei. tipo, Deus me livre, se for esse sábado, eu tô pronta, não. Ó, pelo amor de Deus, Nancy, quando for, tipo, antes da prova, como é todos os conteúdos, não vamos tarefa de casa, não. Pelo amor de Deus, a gente tem que ir lendo um monte de conteúdo e estudando. nossa, é complicado, né? É muito complicado porque a gente acaba que são tantas coisas para fazer, parece que as pessoas, né? Eu falo assim, as pessoas, né? O mundo, né? O Brasil, principalmente, está. Eu acho que nós somos o país que mais ficou em isolamento, né? Em quarentena, né? No país Assim, que surgiu o coronavírus, não tem ninguém contaminado. nós somos o país que mais dias ficou no isolamento, um pseudo-isolamento, né? Aí a gente não sabe, né, cara, por que está Por causa de acontecendo ter isso. sido um pseudo-isolamento, não foi um isolamento efetivo, o negócio se prolongou. Ai, Mas eu acho que a falta de informação proveniente de órgãos federais foi muito mascarado, foi muito omisso, né, nas informações para as pessoas. Nós estamos vivendo no Brasil aqui uma inversão de conhecimento, onde as pessoas que deveriam, né, respeitar as informações provenientes de pessoas éticos e tal, ficam se baseando em Google, em Facebook, em Instagram. E como é uma via aberta, as pessoas falam o que querem lá no Facebook, no Instagram. Isso prejudica muito, porque as pessoas que não têm cultura, eles não têm filtro. Eles falam assim, ah, por que eu vou acreditar nessa pessoa? Quem é essa pessoa? Parece que as pessoas são bem assim, ah, eu vou no médico lá na minha unidade básica de saúde, no meu PS, a ele é uma coisa, mas se alguém gravar um vídeo no Facebook, aquela pessoa é superior àquele médico que ele frequenta há mais tempo, só porque tem um vídeo lá no Facebook, só porque tem um vídeo lá no Instagram. Então, eu acho que a gente precisa, né, o Brasil precisa filtrar um pouco mais. A gente precisa ter um pouco mais de conhecimento entre as pessoas, né? Eu vejo assim, no meu entorno, né, pessoas
Por exemplo, o meu sogro, ele é agricultor, cara. Ele sabe de cacau, sabe dessas coisas. Mas hoje, atualmente, parece que ele sabe muito mais de coronavírus do que qualquer outro médico. Cara, a sensação que eu tenho é essa. Que ele fala de UTI, eu acho que ele nunca entrou no UTI, cara. Ele nunca, nem para visitar. Mas ele fala de medicamento e às vezes fica olhando assim. Caramba, que. Eu nem sei E, se eu conheço uma UTI, eu não lembro de ter então, visitado uma UTI. as pessoas UTI, hoje ai. comentam sobre Não, UTI, na unidade de tratamento UTI. intensivo, as pessoas falam sobre respiração Gente, mecânica, essa sobre oxometria, eles nem sabem nem o que é isso, eles não sabem nem tem pessoas que não sabem nem qual é a célula responsável pelo transporte de oxigênio. Se perguntar para eles o que é uma hemácia, eles não sabem. Se perguntar para eles como que ocorre o transporte de oxigênio, eles não sabem. Se perguntar para eles, mas ele sabe tudo de oxometria, ele sabe tudo sobre coronavírus, sabe tudo. Ele não sabe nem o que é um vírus. é aquele negócio, né? Ah, Né? na Ele não sabe nem internet o que é deve um estar certo. retrovírus. Fala com ele, gente, sabe o que é um retrovírus? Sabe como é que o vírus se reproduz? Ele não sabe. Então, eu acho que isso prejudicou muitas pessoas. Né? É porque nós temos uma inversão, né, de valores no Brasil, e isso é muito complexo, isso prejudica muito as pessoas. Então, as pessoas não acreditaram. Nós estamos lá, ó, quantas dezenas de milhares de pessoas morreram no Brasil, e parece que para a gente não aconteceu nada. Né? Parece que para a gente não aconteceu nada. Ah, não, tá de boa, o Covid é uma gripezinha. Ah, se você, eu sou atleta, eu sou isso, sou aquilo e tal e tal. Ah, eu não vou ter nada, eu tô. Gente, é muito complexo. Por isso nós estamos aí. Já era para ter passado, ó. Já era para a gente estar com a nossa vida normal há meses atrás. Normalizada. Há meses atrás. É porque as pessoas, elas costumam não pensar muito nas outras pessoas, né? Tipo, elas não conseguem enxergar isso, a não ser que aconteça, tipo, dentro da sua casa ou com alguém que você conhece muito, tipo, que alguém morra disso, Deus me livre, mas, Uhum. tipo, as pessoas só acordam quando isso acontece, sabe? E aí, talvez, às vezes é tarde demais. É, seria empatia, né? Eu acho que a gente está precisando mais de empatia, né? Essa questão de se pôr no lugar do outro. Será que aquele outro está igualmente a mim? Ficam falando assim, Né? para de cuidar da minha vida, eu faço o que eu quiser. Mas você, tipo, se a pessoa tá saindo, tá quebrando a quarentena, aí, tipo, mas ela tá, tipo, colocando a vida dos outros em risco. Cuidar da minha vida, acabo cuidar da minha vida quando a minha vida precisa estar guardada para do outro ficar bem. Pelo amor de Deus. Mas só que no Brasil, por exemplo, a gente vai fiscalizar para quem? Por exemplo, tem um vizinho aqui, é uma casa depois da minha, né? Uma casa depois da minha. Cara, eles fazem festa quase todo final de semana. E os vizinhos da Aqui quadra já também. ligaram, hein? Já ligaram para a guarda municipal, ligaram para a polícia. Não foi nenhuma nem duas vezes que sempre tem um vizinho ligando. Olha, tem um monte de carro aqui, ó. Tá tendo festa aqui, tá não sei o quê. Sabe que eles vêm aqui? Eles vêm, olha, falam alguma coisa e vai embora. Nada acontece. Aí na próxima semana, festa de novo. É muito Festa de assim. novo. Poxa, ninguém andando de camburão. Que pena. Cara, Gente, não tem nenhum na processo, é porque, tipo Itália, o assim, cara foi jogar o lixo na lata de lixo na rua e a polícia já foi pra cima dele. Mas mas sabe o eles que só acontece? passaram na frente dele Mas sabe o pra que dar nele. acontece? Não vai dar dinheiro para os órgãos, porque, por exemplo, o que a polícia faz? A polícia faz fiscalização de trânsito, está fazendo um monte. Aí essas pessoas que estão quebrando a quarentena, não acontece nada com elas. Nem, tem lei? Tem, mas não se aplica. Porque, por exemplo, eu moro aqui no bairro Interlagos, se você rodar no Interlagos no final de semana, tá, desde o começo nunca nada fechou. Mesma coisa. Os bares fecham a porta, atende na calçada, as pessoas estão fazendo festinha. Olha o Instagram aí da galera pra você ver. Pô, todo final de semana tem festinha, socialzinha, galerazinha. Cadê E isso aí? chegou num ponto que, tipo, as pessoas não têm nem mais vergonha de falar, tipo, que estão saindo, que estão fazendo festa. Tipo, elas falam e repetem. Uhum. Tem um amigo meu que ele trabalha como agente socioeducativo. Aí há um mês e pouquinho, ele até sumiu aqui de casa, um mês e pouquinho ele apareceu aqui em casa, aí eu, no portão, conversei com ele um pouquinho,
Ele falou assim, poxa, lá no meu plantão tem uns 4, 5 Covid. Eu falei, cara, e você tá andando na rua? Eu falei, você tá andando na rua? Cara, que loucura. E você tá transmitindo, então, o vírus. Aí ele olhou pra mim assim, eu falei, cara, isso é falta de responsabilidade sua, cara. Falei na cara dele, falei, pô, se eu trabalho com uma pessoa, ou se eu estou com uma pessoa deu positivo, o que eu tenho que fazer? No mínimo, eu tenho que me isolar 15 dias para esperar ver se vai aparecer os sintomas, mesmo que não apareça. Fazer um teste. Agora eu vou sair. As pessoas estão sem noção demais. Mas, enfim, vamos para a nossa aula. É por isso que nós estamos assim, isolados. É março, nós pensamos, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Estamos há 5 meses, né? Nós estamos há 5 meses. Olha, vai para setembro, é o 6º mês. A gente deve voltar em setembro, mas nem todo mundo vai voltar, nem todo mundo está se sentindo confortável para voltar, né, gente? Não é todo. Então, eles têm o direito também de não voltar. Galera, deixa eu perguntar uma coisa para vocês em relação ao capítulo que nós estávamos estudando sobre lançamento oblíquo. Eu acho que está muito de boa, acho que vocês conseguem desenrolar aí o capítulo, né? Claro, gente, que vai ter exercícios que vocês vão agarrar, vão ter exercícios que vocês vão ter dificuldade. Isso é extremamente normal. Poxa, a pessoa abriu lá o Eureka lá, sei lá, eu tenho 10, 20 questões lá. Poxa, tem 3, 4 que eu não consigo fazer, não tem problema. Sempre eu falei para vocês, qual é o termômetro de vocês? Se tem a cada 5 questões, você tem que conseguir fazer 3. Então, se eu tenho 10, eu tenho que conseguir fazer 6. Se eu tenho 20, eu tenho que conseguir fazer 12. Isso mostra que se você consegue fazer 12, isso mostra que você aprendeu o conteúdo. Você aprendeu, você já sabe. As outras que estão faltando para você... professor, mas eu queria acertar 14, 15. Aí é treinamento. Então, você precisa aperfeiçoar. Agora, se você vai para uma lista de exercício com 10 questões, você não consegue fazer 6, significa que você não aprendeu. Então, você precisa fazer o quê? Voltar lá no vídeo, assistir a videoaula, assistir uma outra aula no YouTube, não tem problema, fazer um resumo, me perguntar, entrar em contato com o assim, cara, não entendi essa fórmula, não entendi esse passo, como é que pode fazer isso aqui? Aí, para que você monte o seu conhecimento, para que depois você faça aperfeiçoamento. O que a gente faz na Exato e por que a gente às vezes não tem efetividade? Então, lá, eu comecei a fazer uma lista de exercício, aí eu não consegui fazer aquele. Aí eu paro, aí eu pergunto para alguém para fazer. Não, não é assim. Não para. Não conseguiu fazer aquele, pula, faz o outro. Aí depois, né, com aqueles que vocês não conseguiu, vocês perguntar o que aconteceu. Será que o nível de complexidade está mais alto? Será que tem alguma coisa que eu não entendi? Né? E, como eu disse para vocês, nós temos conhecimentos diferentes, nós temos capacidades intelectuais diferentes, chamamos de QI. Né? O nosso QI é diferente, cara. E as nossas habilidades também são diferentes. Né? Não é quer dizer que você... Gente, nós seres humanos não somos iguais, tá? Né? Nós somos seres idiosincráticos, somos seres completamente diferentes um do outro. Tá? Mesmo que nós temos o mesmo mecanismo fisiológico, nós somos diferentes. Então, quer dizer que às vezes eu vou ter uma aptidão para física, para a área de exatas, outra vou ter uma aptidão para a área de humanas, outra vou ter uma aptidão para a área de linguagens. Tem pessoas que têm habilidade para tudo? Tem, mas é raro, não é comum. Então, quando eu não tenho tanta habilidade para exatas e vocês já se conhecem, é o que eu digo, o caderno tem que ser uma extensão. É como se fosse aquele HD externo, aquele pendrive que você guarda as informações importantes. E aí você vai anotar tudo isso aí. Abriu para fazer o exercício? Olha, tá ali, vai olhando. O seu cérebro vai entendendo que aquilo é importante, ele vai guardando aquela informação e vai jogando informações que às vezes são desnecessárias para fora. Nós, né, vamos fazer uma verificação de habilidade de aprendizagem. Eu acho que é uma coisa assim, né? VHA. Se não me engano, acho que é 24/9 a minha, 23/9. É uma coisa assim. Depois eu confirmo a data com vocês. O que eu coloquei lá? Eu coloquei movimento vertical, movimento horizontal e lançamento oblíquo. Os 3 últimos capítulos estudados até agora. O movimento vertical, que está no livro 2. Movimento horizontal, que também está no livro 2. E lançamento oblíquo, que está no livro 3.
Então, esses 3 capítulos são... Na realidade, todos esses 3 capítulos, quando vocês estiverem lá no pré, lá no 3º ano, daqui a 3 anos, que estiverem mais velhas, falam assim, meu Deus, eu não acreditava que eu era assim. Vocês vão mudar muito, tá? Tá, Júlia? Daqui a 3 anos, você vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, eu não acredito que eu era assim, que eu usava esse cabelo, que eu usava essa roupa. A gente muda pra caramba, né? Você vai ver, Rafaela, como você vai mudar daqui a 3 anos. Eu me olhando em uma foto de 2016, 4 anos atrás, mas ainda bate uma vergonha alheia, mas sei lá. Cara, vocês podem ter Quando certeza eu que olho para como vocês, eu era, meu Deus, não só no jeito vocês de no me geral, vocês vão vestir, ficar muito mais bonitos, tá? Todos bonitas, bonitos. A em gente nome de evolui, Jesus, tá? amém. Não, tenho certeza, né? A gente vai evoluindo com o tempo. Beleza é uma coisa que eu Eu não sei. afasto de mim. A pessoa que, sim, profetizou beleza, acerta. Mas enfim, e aí, daí lá no 3º ano, a gente vai chamar isso tudo de movimento no vácuo. Então, ó, movimento vertical, lançamento horizontal e lançamento oblíquo é movimento no vácuo. É uma coisa só, é um assunto só, tá? Vocês perceberam que os assuntos, eles vão se complementando. Ora, tempo de voo, a gente aprendeu lá no... Tempo de queda, a gente aprendeu lá no movimento vertical. Usamos no horizontal, usamos no oblíquo. Então, a gente está usando praticamente as mesmas coisas com uma outra fórmula nova que está aparecendo. Então, eu coloquei esses 3 capítulos, que na realidade, como eu disse para vocês, corresponde a um assunto só, mas só que para vocês está dividido em 3 capítulos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz o semestre passado. Na semana que antecede a prova, eu faço as nossas 3 aulas de resoluções daquelas questões que vocês mais erraram. Tá? Assim. Então, eu vou pegar 5 questões de cada capítulo lá do Eureka que vocês mais erraram, e aí eu faço a correção e a explicação para você. A professora não entendi, porque, tal. Entendeu? Então, quer dizer que nós vamos resolver 15 questões, vai ser minha aula de revisão para vocês antes da prova. Tá claro isso? Eu não sei se isso vai ser presencial ou se isso vai ser online. Tá? Eu não tenho muita certeza de nada. Como é que vai ser? Né? A gente monta aqui na plataforma, né? E aí, se as aulas retornarem em massa, a gente faz presencial. Se não retornar, a gente faz online. Tá? Então, eu não sei, professor, vai continuar sendo online? Essa informação eu não tenho. Eu acho que nem o secretário de saúde tem essa informação para passar para o secretário de educação, para ele falar para todo o Espírito Santo se volta ou se não volta. Eu acho que nem eles têm essa informação. Você quer Eu falar acabei alguma de ver coisa, Enzo? é que eu acabei de ver no... Você tá me ouvindo? Deixa eu tentar ampliar um pouco aqui. Pode falar. É porque eu acabei de ver que tava passando no jornal hoje que é possível que volte em setembro, mas aí não tem muita certeza, sabe? Mas é uma grande possibilidade. É porque Linhares ainda está no risco alto. Então, essa fala do secretário de Educação, de Saúde, ele disse o seguinte, junto com o secretário de Educação, numa live que eles fizeram. É possível que algumas cidades retornem às atividades educacionais antes das outras. Ele disse que é possível que não tenha um retorno homogêneo de todo o estado. Então, por exemplo, regiões onde tem um risco baixo, elas poderiam, teoricamente, iniciar as atividades, o retorno às aulas, antes das cidades com risco baixo. Entendeu, Enzo? Então, isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Ele falou isso numa live, ele falou isso numa entrevista, está no jornal também, né, na Gazeta, não sei, da semana passada. Ele disse que há essa possibilidade. Então, por exemplo, a gente não pode se assustar, suponhamos que uma cidade lá em, sei lá, vamos consultar uma cidade aí, que Santa Teresa começa as aulas primeiro do que Linhares. Ele fala, nossa, Santa Teresa já começou, Linhares não, de acordo com o risco de transmissividade, né, que é o risco de transmissividade é um risco calculado quanto cada indivíduo infectado passa para o outro. Quando esse risco for menor do que 1, quer dizer que o vírus está acabando. No Brasil, no geral, nós estamos em 0,90 alguma coisa. Então, quer dizer que cada 100 pessoas que infectado transmite para 90. Essas 90 transmite para 80. E por isso que esse vírus teoricamente, está em queda, tá? Então, ele falou, né, que vai voltar quando o risco de transmissividade for menor do que 1.
E aí classifica, em Linhares ainda não está menor do que 1, porque nós estamos em risco alto ainda, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Mas você vai no centro de Linhares, você consegue observar o porquê, Professor, né? tipo, o recreio seria como se a gente voltasse? Seria, tipo, Então, pelas organizações mundiais de saúde, o recreio ele é escalonado, né? O recreio é escalonado. E alguns países, por exemplo, fazem o recreio na sala. Então, por exemplo, vai ter um horário específico, vocês vão descer, compra merenda e tal, não compartilha a merenda, retornam para a sala. Aí depois vai a outra turma, faz todo esse processo. Gente, é Nada de melhor levar lanche pátio, de casa, tá? nada de pátio compartilhado, entendeu? Nada de Nada de pátio compartilhado. compartilhar o lanchinho. Que Não, pena. compartilha nada, é tudo individualizado. Mas agora Ai, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, agora essa semana, ela até lançou uma portaria, né, falando que crianças menores de 6 anos não têm obrigatoriedade de usar máscara, entendeu? E esse era um grande problema para o retorno da educação infantil, porque eles não sabem usar máscara. A criança, a menor de 6 anos, tu compartilha qualquer coisa. Eles sentam compartilhado. Ixi, é verdade. Eles sentam compartilhado. As cadeiras deles são cadeiras compartilhadas. Então assim, o risco de contágio de uma criança de 6 anos ou menor que 6 anos usar uma máscara é maior do que ele ficar sem máscara. Porque toda hora a máscara vai cair, ele vai querer colocar. Então já deu merda. Ele já contaminou a máscara, porque ele está com a mão contaminada. Então ele vai levar muito mais a mão à boca ele com a máscara do que ele sem a máscara. Sem contar que ele tem a probabilidade de trocar de máscara. Fala assim, nossa, que essa máscara é bonitinha, né? Toma a minha. A sua é do tubarão, Nem né? figurinha, né? Trocar, meu Deus. Cara, então é um problema. Educação infantil, no Brasil até agora, não tem nenhum protocolo para retorno, tá? Eu acho que só deveria voltar a educação infantil mesmo quando realmente fosse... Não, tá tudo ok, agora pode voltar. Mas, gente, os bebezinhos, eles não têm consciência de que é um vírus e tem gente morrendo e... Não tem. Eu tô morrendo de saudade do cremosinho da cantina. Nossa, eu comprava cremosinho com tanta frequência. Faz tanto tempo, faz meses que eu não como um cremosinho da cantina. Mas pede seu pai para passar lá e tipo conversar com o segurança e pedir para comprar. Ele vai lá e compra. Simples. Compra logo uns 10 logo. Mas o legal era Legal era lá ir lá comprar, dar R$1 pegar um cremosinho. Nossa, que saudade. A gente tem sim, isso marca muito. Eu vou abrir o livro de vocês aqui, então tá, gente, ó, combinado? Então, o nosso VHA, capítulos sobre movimento vertical, movimento horizontal e lançamento oblíquo. Ponto. Tá? Na semana que antecede a atividade avaliativa, a gente faz uma revisão com as 5 questões que vocês mais erraram desses capítulos. Fechado? Claro que isso não vai impedir de vocês darem uma estudada, né? Então, quem não fez o EREC ainda, pelo amor de Deus, vá lá fazer. Quando eu começar a fazer revisão, então, suponhamos, eu vou confirmar a data, na sexta-feira eu falo com vocês, mas se não me engano, eu acho que a minha prova é a última, cara. Deve ser dia 24 ou 25, uma coisa assim, né? Então, ó, eu vou encerrar quando eu falar assim, gente, ó, segunda-feira começa a revisão da VHA. Então, quer dizer que na sexta encerrou. Quem fez, fez. Quem não fez, não vou olhar mais depois daquela data. Tá? Porque eu preciso que vocês tenham feito para poder ter um resultado mais fidedigno. Tá? Então, vamos para o nosso livro, né, galera? Vamos para o nosso livro. Vamos começar o nosso livro para a gente... Então, tá aqui, ó. Nosso livro 3. Vocês estão no capítulo 11 e agora eu vou para o capítulo 12. Ó, eu vou acabar esse livro 3, tá? E nós vamos para o 4. Tá? Eu vou acabar o livro 3 em breve. Professor, tá numa maratona? Hã? Eu acho que o professor tá maratonando, só pode mesmo. Vai devagar, professor, calma aí. Eu tô indo, pô, devagar. Você é o que tá mais na frente, professor. Você precisa ter calma, não precisa... Tio, você tá me lembrando a Malu. Eu indiquei um livro pra ela
o livro que eu tava lendo, ela já me passou. Ela já tá no segundo livro do negócio, ela já me passou. Eu tô no meio do primeiro. Tá Não, o muito. engraçado é quando, tipo, o Jonassi, ele tá numa matéria que, tipo, nem liberou na Eureka ainda. É. Tinha que corrigir as páginas lá do. Eu corrigi um monte. Olha, eu acho que eu sou um dos mais que resolve exercício com vocês, cara. Eu fico Verdade. resolvendo todo capítulo, eu resolvo um monte de exercício com vocês. Isso é verdade, mas tá muito rápido, professor. Muito É porque vocês são devagar. muito inteligentes, cara. Vocês são Gente, muito. mas eu acho melhor ser Não, assim vocês do não. que ser. A Bárbara, a Júlia, a Inaê, a Rafaela, muito inteligente. Mas Ah, também tem a Rafaela É, nada, nem todo tá? mundo. Você viu como que você falou só nome de mulheres aí? Já falei com a galera que as mulheres vão dominar o mundo, tá? Eu apoio. Elas estão Beyoncé dominando. também já disse isso. Oi? Beyoncé também já disse isso. Entendeu? Vocês vão dominar o mundo, tá? O mundo vai ser dominado pelas mulheres e vai ser um mundo muito melhor, porque vocês são muito mais organizadas do que a gente. Mais pacífica, mais Obrigada, professor. responsáveis. Eu sou mais- totalmente pacífico, tá? Eu sou tranquilo. Meu Deus, imagina o mundo Enzo, dominado gente, é pelo a pessoa Enzo. mais calma do mundo. Mas não é uma regra geral, você sabe disso, né? Ah, Será? eu vi um vídeo no TikTok mostrando países que eram governados por mulheres superaram o coronavírus muito mais rápido. Eu vi, a Nova Zelândia apareceu, a Foi massa de ver. Noruega. Ah, eu sou pacífico. Eu me considero uma pessoa que, tipo, não quer brigar, mas, sei lá, Eu eu sei não sou disso, pacífico. mas é porque Todas as pessoas são pacíficas até elas não serem pacíficas. Mas vamos lá, galera. Galera, ó, capítulo 12, nós vamos falar de movimento circular. Mas para eu começar a falar de movimento circular, gente, eu preciso de explicar para vocês algumas outras coisas. Vocês já viram falar em radianos? Não. Não, tá vendo aí? Olha só, olha só meu problema, hein? Aí vocês falam que eu estou muito rápido. Ó, eu tenho que sair da física, ir lá para matemática, eu ensinar trigonometria do triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente. Eu preciso fazer tudo isso, perfeito? Então vamos lá, vamos para matemática básica, então. Vou abrir aqui para ensinar para vocês o que é isso. É complicado, tá, gente? Não é fácil, não. Então vamos lá, deixa eu ver o que eu consigo É tipo fazer. assim, tinha que aprender determinados conteúdos de matemática primeiro. Aí tá Jonassi que tá explicando o conteúdo de matemática antes de Caio. Não, mas aí não tem galho, não. Vai dar tudo certo. Mas eu acho que é porque o livro do SAS mesmo, tipo, não passou ainda. Formas. Vou pegar uma circunferência aqui. Vou ampliar ela aqui. Show! É isso que eu preciso. Então, eu tenho uma circunferência. Tem um pouquinho de sombra aqui, mas esquece. Então, tem uma circunferência aqui. Galera, quando eu completo uma volta nessa circunferência, eu posso dizer que eu fiz em quantos graus isso? Uma volta completa nessa circunferência? 360. Mas o problema é que a gente, na física aqui, a gente não vai usar graus, cara. A gente vai usar uma outra medida. E eu posso medir meu ângulo, cara, em... Deixa eu colocar aqui, só para dizer que a gente está dividindo em quadrantes. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu agora pegar um pincel. Então, vamos colocar valores. Então, quer dizer que eu saí daqui, eu já coloquei isso para vocês em momento. Ó. Aqui é 0 grau, estou aqui. Aí, estou percorrendo isso aqui. Vou colocar sempre sentido anti-horário, tá? Sentido contrário do poder dos relógios. 0 grau. Quando eu chego aqui, quantos graus que eu percorri? 90. Aí, ó. Mais 90. Mais 90. Mais 90. Vou colocar aqui barra.
360 graus. Então quer dizer que eu dei uma volta, né? Então sai daqui, quando eu dou uma volta completa, eu falo que eu dei um 360. É muito comum usar isso, quem anda de skate, quem é surfista. Ah, o cara deu um 360, o cara deu um 720. O cara deu 1080, quer dizer que ele deu 3 voltas no ar. Né? Esses dias eu vi um vídeo que tava lá em graus 1080, só que o cara que tava falando sobre a manobra que o garoto de 11 anos fez, eu acho que falou 180. Aí eu fiquei assim, meu Deus, foi erro de digitação ou o garoto realmente fez um 1080? Então, isso quer dizer 180 seria meia circunferência, né? Então ele só deu só uma rabiada no ar e não chegou a dar um giro. Não sei. Só que, galera, no Sistema Internacional de Unidades, você lembra que nós temos um Sistema Internacional de Unidades? Que é um padrão. No Sistema Internacional de Unidades, né, esse sistema ele não usa o grau. Ele usa o que nós chamamos de radianos. Perfeito? Radianos. Professor, o que é radianos? Lembra da onde... Como é que eu calculo, por exemplo, o perímetro de uma circunferência? O perímetro. Eu quero saber qual é a distância percorrida se eu der uma volta completa. Isso vocês sabem. Fala para mim. Como é que eu calculo o perímetro? Não, tio. E lembra sim, vamos lá. Como é que é a área de uma circunferência? Vamos pensar, a área, como é que é a área? Uma circunferência cabe em 2 pi raio. Pi vezes... tu tava o raio ao quadrado. E como é que é o perímetro dessa circunferência? Perímetro. Ai, caçamba, eu esqueci como é que é perímetro. 2 pi raio. Isso, 2 pi raio? Isso. Vocês já estudaram isso. Não é nada novo. Ah, porque perímetro. Ah, perímetro é da circunferência, né? circunferência? Ah, tá. É porque eu decorei essa forma como circunferência. Eu achava que era um negócio totalmente inovador, sabe? Não, né? Não tem nada inovador aqui. Perímetro é circunferência. Catiupiri, Então, o perímetro da cabe em 2 pi raio. Isso. Aí, galera, olha só. Esse 2 pis aqui, a gente disse o seguinte. Então, no Sistema Internacional de Unidades, quando eu, independentemente do raio dessa circunferência, eu completar uma volta, o Sistema Internacional de Unidades falou o seguinte, olha, para uma volta, ou seja, para 360 graus, eu vou dizer que esse cara percorreu um ângulo igual a 2 πs. Eu vou colocar a palavra eu vou escrever a palavra radianos aqui. Depois eu coloco o símbolo dele. Opa, ficou errado. Radianos. 2 πs radianos. Show? Então quer dizer que 360 graus corresponde a 2 πs radianos, que nós vamos abreviar para rad. Então, a partir de agora, toda vez que eu escrever rad, eu estou me referindo a radianos. Então, quer dizer que se eu tiver um objeto que sair daqui, ó, sair daqui e fazer essa trajetória aqui, ó, completar meia volta numa circunferência, ele percorreu π radianos, tá? Então, ó, essa meia volta, o ângulo correspondente a essa meia volta, que nós só chamávamos de 180 graus, agora nós vamos chamar de π radianos no Sistema Internacional de Unidades. Então, radiano é tipo... O raio é quando não está dando nenhuma volta e radiano é quando está dando volta? Não, o radiano é uma medida de ângulo. Eu posso medir o meu ângulo, por exemplo, suponhamos que eu tivesse aqui um triângulo e eu quisesse medir esse ângulo aqui. Aí você poderia medir usando o transferidor e achar, por exemplo, 30 graus. Poderia, não tem nenhum problema. Mas se você fosse medir em radianos, você iria encontrar o quê? π sobre 6 radianos. Uma nova medida de ângulo. Rad.
Ou se você fosse converter isso para minuto, que também é uma medida de ângulo também, você poderia falar que cada grau são 60 minutos. 60 minutos. Então eu teria 1.800 minutos. E eu vou colocar minutos assim, ó. Então quer dizer que o ângulo ele pode medir, eu tenho outras unidades de medida. Se você falar assim, qual a velocidade daquele carro? 20 metros por segundo. Tá certo. Se eu falar, é 72 quilômetros por hora. Tá certo também. Mas qual é o padrão estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades? Se eu for escrever um artigo, se eu for colocar no livro, se eu for colocar num texto, se eu for fazer um texto científico, eu tenho que usar quilômetros por hora? Não, eu vou ter que usar metros por segundo. Se eu for medir aquele ângulo, 30 graus, está certo eu colocar 30 graus numa linguagem científica, no Sistema Internacional de Unidades? Não, eu tenho que colocar π sobre 6 radianos. É uma unidade de medida de ângulo, assim como nós já usamos. 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 180, 360. É uma nova unidade de medida que nós vamos usar nesse capítulo. Sim ou não? Sim. Tá? Aqui eu estou colocando como que a gente vai converter. Então, a gente pode converter por regrinha de 3. Se eu sei que a cada 180 graus corresponde a π radianos, 90 graus vai ser a metade disso. Então, eu posso colocar 90 ou colocar o quê? π sobre 2. Esse π sobre 2 está em quê? Em radianos. Então, o cara sai daqui, ele tem 0 π. Quando ele chega em 90, ele tem π sobre 2. Quando ele chega a 180, ele tem o quê? π radianos. Mas por que tem que falar em radianos? Porque se você fala 180 ou fala 180 graus? Graus. Por isso que eu estou falando radianos, porque é o nome da unidade de medida. Não é só π, é π radianos. Ah, entendi. Show? Aqui, ó, 270 é 3π sobre 2 radianos. E aí, quando eu completo uma volta, eu percorri 2π radianos. Perfeito? Então, cada quadrante é meio π. Cada quadrante é meio π, cada quadrante são 90 graus. Então, eu tinha 0, meio π, mais meio, 1π, mais meio, 1π meio, mais meio, 2π. Então, se eu falar que o cara completou 4 π radianos, quer dizer que ele deu 2 voltas na circunferência. Se eu falar que ele completou, sei lá, 10 π radianos, ele deu 5 voltas na circunferência. Estão conseguindo fazer a associação? Se a cada 2 π radianos é uma volta, se ele percorreu, se ele deu 10 π, quer dizer que ele deu o quê? 5 voltas. Sim? São essa associação que vocês têm que saber. Porque se hoje eu falar para vocês assim, olha, aquele skatista deu um 360 no ar, você já sabe que é uma volta. Agora, se eu falar assim, será que se eu chegar assim, tá tendo lá naquele parque, skate park lá, tá tendo uma competição nacional de skate, aí eu vi um cara, um skatista, dar uma volta lá, eu falei, caramba, 2 π radianos no ar, que irado! Eles vão olhar para mim e falar assim, caralho, o que esse cara tá falando? O que é 2 π? Agora, se eu falo 360, todo mundo sabe. Agora, se eu falo 2 π, os caras falam assim, que cara doido, tio. Doideira, o que é 2 π? Caralho, o cara deu 4 π no ar. Não faz sentido para as pessoas leigas. Porque para as pessoas leigas, elas não conseguem associar que eu falar 4 π é a mesma coisa que falar 2 voltas completas, ou seja, 720 graus. Tranquilo até aqui? Ei? Sim. Né? Então, né, a gente só vai... Vou colocar aqui os principais ângulos, aqui, o 30, 60 e 90, né, em π radianos, só para fazer uma tabelinha aqui, só para a gente ter, né? Só a nível de curiosidade. Mas saber converter eu preciso, tá? E entender a associação. Então vamos lá. Ó, eu vou começar com 90 e vou reduzindo, tá? Então, ó, 90 graus. Vou colocar aqui, ó, graus. E aqui eu vou colocar radianos.
É o nome da medida de ângulo, tá? Então, se eu tiver 90 graus, eu tenho o quê? Quantos π radianos? 90 graus corresponde a π sobre 2. Se eu tenho 60 graus, eu vou ter π sobre 3 radianos. Se eu tenho 45 graus, eu vou ter π sobre 4. Se eu tenho 30 graus, eu vou ter π sobre 6. Então, ó, o 90 graus é π sobre 2, ou meio π. 60 graus, π sobre 3. 45 graus, π sobre 4. E 30 graus, π sobre 6. Show? Então, falar que alguma coisa tem 30 graus ou tem π sobre 6 é a mesma coisa. Tranquilo? Show? Agora nós soltamos o nosso livro. Vamos continuar aqui, né? Porque... não apaga não. Oi? Não apaga não. Não apaguei, não. Quem é Radianos? É o nome de uma pessoa, Radianos? Não sei a história da palavra radianos. Não sei, deve vir de raio, não? Radianos, de raio, de volta. Porque sempre quando eu falo de raio, eu penso em uma circunferência, né? Sempre quando eu penso em raio, eu estou pensando em circunferência, na geometria, na matemática. Eu falei de raio, você sabe, opa, é uma circunferência. Então, eu acho que a palavra radianos vem de alguma coisa relacionada a raios e, consequentemente, circunferência. Tem que ver a origem da palavra no latim, né? Que essas coisas surgiram tudo do latim, né? Sim. Galera, nós vamos falar de movimento circular. Então, o que é? Eu vou analisar que os objetos vão ficar dando voltas aqui, tá vendo? Dando voltas. Vão ficar dando volta aqui. Só que essa volta tem duas grandezas muito importantes. Uma é a frequência e a outra é o período. Então, continuando aqui, nós temos que falar de frequência e falar de período. Vou apagar aqui. Então, o que é período? O que é período? Período, galera, é o tempo que ela demora para completar uma volta. Então, período, vou colocar aqui a palavra período. Ele vai ser representado agora pela letra T, um T maiúsculo. Então, toda vez que eu colocar um Tzão aqui, um T maiúsculo, eu estou falando de período. E o que é período? Período é o tempo, é o tempo gasto para completar uma volta. Ou seja, percorrer os 2 π radianos. Isso é período. Claro que no sistema internacional de unidades, esse período ele é dado em segundos, tá? No SI, né? Período, ele é dado em segundos. Claro que não é o único. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, qual que é o período de rotação da Terra? 24 horas, professor. Ou seja, qual o período que a Terra demora para dar uma volta completa em seu próprio eixo? 24 horas. Agora, se eu perguntar para vocês... Não tinha 6 minutos? Não, calma aí. Agora, se eu perguntar... Não, é só para saber, só para ter certeza, porque, tipo, um ano tem o quê? 365 dias e 6 horas, certo? Aí depois vai tendo o ano bissexto. Eu só queria saber se um dia tem 6 minutos. Porque uma vez eu li um negócio parecido, mas eu não sei se está certo. Então. Fica nos 24 horas. Ok. Se eu perguntasse para vocês assim, qual é o período de rotação do ponteiro de segundos do relógio? Quanto tempo aquele ponteiro de segundos demora para completar uma volta? E aí? Tipo, saldo de segundos? Se fosse em segundos, seria o quê? 60 segundos, não é isso? 60. Se for minuto, eu vou falar o quê? 1 minuto. Sim.
Entendeu? Então, período é o tempo necessário para eu completar uma volta. E aí, tem uma outra grandeza, que é uma grandeza que é muito utilizada, que nós vamos precisar saber, que é a frequência. Já ouviram falar em frequência? Só em onda. Né? Então, frequência é representado pela letra F, e a frequência aqui vai ser o quê? O número de voltas. Vou colocar de rotações, tá massa? Voltas, rotações, tanto faz. Na unidade. Qual é a unidade de medida para frequência? Qual é? Fala para mim. Qual a unidade de medida de frequência? Não, Hertz, não. Isso, Hertz, sim. É Hertz também? No Sistema Internacional de Unidades, a nossa frequência ela é dada em Hertz. Então, Deveria ser em silvas. Isso. Então, quer dizer que se eu tenho algo completando uma volta a cada segundo, eu falo que ele tem 1 Hertz. Se ele está completando 10 voltas por segundo, a frequência dele é 10 Hertz. Se ele dá 100 voltas por segundo, 100 Hertz. Show? Galera, é por aí. Nossa primeira aula de movimento circular é isso aí. Calma que a gente tem mais coisas para discutir. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos hoje que existe uma nova medida para ângulos, diferentemente de graus, que é o radiando, que uma volta completa numa circunferência corresponde a 2 πs radianos. Eu não preciso substituir o π por 3,14. É habitual utilizar π. Deixa o π lá. Professor, mas esse π é 3,14? Mas a gente não substitui por 3,14. A gente deixa π lá, sem nenhum problema. É muito comum aparecer nessa matéria. Então, se uma volta completa corresponde a 1 π, a 2 πs, cada 1/4 de volta corresponde a π sobre 2. Nós percebemos que se o cara completar uma volta, ele percorreu 2 πs radianos em ângulos. 2 voltas, 4 πs, 3 voltas, 6 πs, 4 voltas, 8 πs e assim sucessivamente. Nós também podemos, né, transformar outros ângulos em radianos. E aí eu dei alguns exemplos para vocês. Se 360 corresponde a 2 πs radianos, que eu abrevio com a palavra rad e eu leio radianos, metade de 360 vai ser π radianos. Metade de 180 vai ser π sobre 2 radianos. Tá? Então eu consigo colocar os ângulos notáveis, que são aqueles ângulos do primeiro quadrante, todos em radianos. Então, se eu falar que algo mede 60 graus, posso falar também que mede π sobre 3 radianos. Se eu falar que mede 45 graus, eu posso falar também que vale π sobre 4 radianos. Se eu falar que é 30 graus, eu posso falar que é π sobre 6 radianos. Tranquilo? Período é o tempo gasto para completar uma volta. No Sistema Internacional de Unidades, isso é o segundo. Então, quer dizer que se eu fosse falar qual é o período de rotação da Terra, eu teria que multiplicar 24 vezes 3.600. Que aí eu encontraria quantos segundos que a Terra demora para completar uma volta em torno do seu próprio eixo. Sim? Se eu perguntasse qual o período do 86.400. Se eu perguntasse para vocês qual que é o período de frequência, qual que é o período do ponteiro de segundos de um relógio ponteiro, vocês falariam para mim 60 segundos. Já a frequência é o número de rotações, o número de voltas que esse objeto que está nesse movimento circular executa por unidade de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, essa unidade de tempo tem que ser por segundo. Então, se o número de voltas por segundo me dá a minha frequência em Hertz. Não é a única utilizada, existem outras, a RPM. Normalmente, se vocês forem olhar os motores, por exemplo, de automóvel, motores de barcos, lancha, jet ski, vai estar em RPM. Então, existe uma outra unidade de medidas, que é rotações por minuto. Então, se eu tenho um motor que ele tem 80 RPM, quer dizer que ele vai estar dando 80 rotações, 80 voltas a cada minuto.
Show? Tranquilo? Professor, e como que eu faço para converter RPM em Hertz ou vice-versa? Vamos colocar aqui no cantinho aqui para encerrar o nosso bate-papo. Ó, Hertz e quero converter em RPM. Para transformar Hertz em RPM é só multiplicar por 60. Já que essa aqui é por minuto, se eu quero sair de RPM para Hertz, é só dividir por 60. Porque o 60, professor, cada minuto corresponde a 60 segundos. Show? Galera, por hoje é só. Tenham um ótimo dia e até sexta-feira. Sexta-feira a gente começa. Até! Ótimo dia! Valeu. Deus. Tchau, tchau, galera. Até a próxima aula. Até a próxima.